Quero convidar a igreja para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, o capítulo 16. Mateus, o capítulo 16. E nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 13. Mateus 16, 13 em diante. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. E desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, sem ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Até aqui. Eu vou convidar o presbítero Wagner, que está fazendo aniversário hoje. Está fazendo 22, não é? 22 anos de vida. Deus o abençoe, que lhe dê muitos 22 pela frente. Por favor, ore ao Senhor nesse instante, não é? Que Deus o abençoe na sua vida, viu, Wagner? Deus o sustente e anime, viu? Obrigado. Vamos lá. Deus amado, Pai, tua palavra foi lida agora, Deus, te pedimos que o Senhor abençoe o nosso pastor Wilson, Deus, que o Senhor use-o, Deus, como um instrumento para transmitir, ó Deus, a tua vontade, a tua palavra, o que o Senhor tem preparado para os nossos corações, ó Deus. E prepara, Senhor, os nossos corações para ouvi-la, Senhor, para que aprendamos, para que podemos, ó Deus, crescer em conhecimento em Jesus, no Senhor, ó Deus. Ó Pai, abençoa, Pai, nesse momento em que ouviremos o Senhor, ó Deus, e que nada, Senhor, venha a nos distrair, ó Deus. Te pedimos em nome de teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Pai. Amém. Amém. Meus irmãos, nós entramos no mês de comemoração do aniversário de nossa igreja, de organização de nossa igreja. Ela está comemorando neste mês, no final do mês, precisamente no dia 27, o 35º aniversário de organização. Está na página da nossa igreja, no site da nossa igreja, um pequeno histórico do princípio do trabalho que eu mesmo escrevi. Eu descobri que está lá, o texto que eu escrevi foi posto lá. E ele começou no coração de alguns irmãos da Igreja Central no ano de 1961.
Em 1962, muita gente aqui não tinha nascido em 62, um grupo de 14 irmãos fizeram um pool de arrecadação e compraram 2 lotes de terreno aqui nesta vila chamada Vila Santos Dumont. Exatamente este lugar onde nós estamos. Mas o trabalho mesmo começou numa garagem cedida por nosso irmão José Rodrigues. Eu estou velho porque eu lembro de José Rodrigues. Era um senhor alto, simples demais, quase que um caipira da cidade, assim, um homem do campo mesmo que estava aqui na cidade, magrinho, magérrimo, na verdade, mas que abriu as portas e lá alguns irmãos que eu também conheci começaram a evangelizar e a trabalhar com crianças. Então, estavam lá Dona Vera Bitar, que hoje não está mais conosco, mas está viva aí, não é? Está na cidade, continua crente, graças a Deus. Estavam também presbítero Leopoldo, missionária Arlete, e também o presbítero, como não esquecer, como não deixar de citar o nome do general da reformado Júlio Canrobert Lopes da Costa, que era o líder na cidade. Quando eu cheguei em 1982, se dizia que a igreja presbiteriana era a igreja do general. Tamanha a influência e o impacto que esse homem tinha na cidade, foi vereador da cidade. E ele foi um dos que encabeçou a lista. É muito provável que o primeiro nome daquela lista de 14 pessoas tenha sido o dele, porque ele era um evangelista, um homem que amava o evangelho. E essas pessoas amaram o evangelho. E é por conta deste esforço de evangelismo que a nossa igreja aqui foi ganhando corpo, foi ganhando sustentação, foi ganhando uma base e permaneceu naquela garagem vários anos, até que, pela misericórdia de Deus, em 1977, já tem gente desse período aqui, não é? Nascido em 77, se instalaram aqui no salão de cultos, justamente aqui embaixo deste púlpito aqui. E foi assim que tudo começou. Nós somos uma instituição religiosa. Por força de estatuto, nós somos uma associação civil. Nós temos regras para viver socialmente. Nós temos impostos para recolher. É isso que caracteriza a igreja? Na verdade, não. Porque embora a instituição esteja completando 35 anos, nós sabemos que muita gente de quem nós poderíamos nos lembrar não está mais aqui. Já foi. E outras pessoas que nós não conhecemos bem estão chegando. É uma comunidade que se mantém com esta continuidade de vida, mas é uma comunidade que tem uma química nova a cada ano, por causa do crescimento das crianças, da profissão de fé dos adolescentes, por causa dos casamentos que acontecem aqui, por causa das mortes que acontecem aqui. Nós temos uma transição continuada. E essa transição continuada, muitas vezes, não permite que a gente tenha um diagnóstico se a igreja está boa ou não está boa. Não dá para saber. A não ser
a não ser aquilo que a igreja demonstra no seu cotidiano. E quando eu falo de igreja que demonstra o seu cotidiano, eu estou falando das pessoas. A organização vai bem, obrigado. A organização tem dinheiro para funcionar, tem instalações boas para funcionar. A organização vai bem, obrigado. Mas como vai a igreja? Como vai a igreja? Como vai a nossa saúde? O que, afinal de contas, nós estamos fazendo aqui? O que nós representamos? Como instituição, e por força de sermos agregados a uma denominação evangélica, a nossa fachada, a nossa característica, a nossa postura é de oferecer a quem passar pela porta o cristianismo que advém das Escrituras. Esse é o nosso papel. Nós não temos, por nossa tradição presbiteriana, nós não temos a iniciativa de ser uma igreja que pensa primariamente no social. Há igrejas que pensam no social, diretamente. Elas existem no mundo para praticar o social. O amparo das pessoas, o cuidado das pessoas. É claro que nós temos que fazer isso porque a palavra de Deus nos sensibiliza a sermos cuidadores das pessoas. Mas essa não é a primazia da igreja aqui. A primazia da igreja aqui é, assim como a Escritura determina, procurar fazer com que cada pessoa que aqui congrega venha a ser, no decorrer da sua vida, semelhante a Jesus Cristo. E como fazer isso? Qual é o padrão desta instituição? Qual é, de fato, a proposta da Escritura para que uma igreja exista? Jesus Cristo foi muito claro, por meio de diversas parábolas, quando ele disse que numa igreja local, ele não falou com essas palavras, eu é que estou interpretando, mas ele diz assim: numa igreja local, você vai ter trigo e joio. Você vai ter pessoas crentes, verdadeiramente crentes, e pessoas não crentes, ainda que gostem, ainda que frequentem, elas não têm no seu coração a transformação provocada pelo Espírito Santo de Deus, a conversão do coração. Elas são inseguras em relação ao Evangelho e provavelmente elas estão agregadas na igreja por conta de outros interesses, por conta de ter paz, por conta de eliminar problema de consciência, por conta de qualquer outra coisa. Eu já vi até quem ia na igreja por causa de que ali na igreja havia médico e dentista e podia abater na hora da consulta. Esse era o motivo pelo qual a pessoa frequentava. Aí quando os médicos e os dentistas disseram: olha, não tem conversa, não tem abatimento, a pessoa desistiu da igreja, porque o seguro-saúde não era bom. Qual é a motivação realmente para que nós estejamos aqui? Quando o Senhor Jesus Cristo estava lutando no seu ministério com escribas, com fariseus, com saduceus, com gente muito religiosa, e que o condenava por ser um herege, por achar que ele era um herege, ele se sentiu na necessidade de se afastar um pouco, de sair desse círculo de perseguição constante, e diz o texto bíblico que ele foi para as bandas de Cesareia de Filipe. Ele foi para longe, no sentido de ter um retiro com os seus discípulos, no sentido de até dos seus discípulos não sofrerem com tanta pressão que ele próprio estava sofrendo. E a palavra de Deus nos diz assim que Jesus Cristo levantou uma questão interessante, importante e necessária para aquele momento, e disse: quem diz ser o povo
Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles então responderam o que o povo acreditava. Não é? Então, o Ibope daqueles presbíteros, não é? A agência de pesquisa daqueles presbíteros detectou que boa parte da população pensava que Jesus era um profeta reencarnado. Porque João tinha morrido. E isso era coisa mais ou menos recente. Ressuscitou. Até Herodes pensou que Jesus era a reencarnação de João. Mas outros foram mais longe, disseram Elias, Jeremias, algum dos profetas. Quer dizer, eles viram em Jesus Cristo o carisma profético, a autoridade profética, mas eles não conseguiam admitir que Jesus Cristo era uma pessoa totalmente distinta, uma revelação inédita de Deus. Então ele ouviu aquelas respostas todas e insistiu na pergunta: vocês creem no quê? E essa é uma pergunta que a igreja precisa receber também. Nós cremos no quê? Nós cremos no quê? Então, Pedro, acelerado como era, não é? Um homem espontâneo como ele era a característica do temperamento dele, ele então se aventurou numa resposta. E essa resposta é absolutamente correta, porque diz: tu és o Messias, tu és aquele que estava para vir, tu és aquele profetizado no Antigo Testamento que vem da parte de Deus. Mas não é só isso, a resposta tem mais ingredientes, porque a resposta vai afirmar uma coisa que ainda não há despertamento e entendimento para eles compreenderem, porque Jesus Cristo não morreu ainda e não ressuscitou ainda. Isso acontece antes de toda a perseguição, morte e ressurreição de Jesus. Quer dizer, uma coisa totalmente fechada para os discípulos. Ainda não havia possibilidade de Pedro fazer uma afirmação dessas e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus tem um filho. Agora, quando a gente avança um pouco mais, o significado disso só é compreendido depois da ressurreição de Jesus. Mas até então, a compreensão que eles tinham era a compreensão que qualquer judeu tinha. É que o Messias seria um homem da descendência de Davi, que viria para assumir o trono de Israel e fazer a libertação física de Israel. Então é possível que quando Pedro tivesse falado, ele tivesse até pensado nessa possibilidade, mas ao registrar isso, Mateus certamente já não pensava mais assim. Então, quando nós olhamos para o texto, nós vemos então Pedro falando de uma coisa que ele não entendia e não sabia. Era como uma profecia, era como uma revelação que ele estava recebendo, e de fato, Jesus Cristo disse assim: bem-aventurado és, você é muito feliz, você é muito abençoado, você é uma pessoa que ganhou uma graça muito grande neste dia. O que acontece? Não foi pessoa humana que te contou isso. Você recebeu uma revelação de Deus o Pai. Jesus Cristo afirma aqui: não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Fantástico. Fantástico. Eu acertei? Acertou, mas o mérito não é seu.
Você falou, mas você foi soprado. Ou seja, alguém pôs no seu coração esta fala. E Jesus Cristo foi mais adiante. E disse assim: também digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não existe quase nenhuma referência à palavra igreja nos evangelhos. Só 3 vezes isso acontece. Mas sabe o que aconteceu aqui? Jesus Cristo estava introduzindo o conceito de que haveria uma igreja sua, que teria não apenas um desenvolvimento, uma estrutura, mas também teria uma vitória constante, que é a de permanecer no tempo, vencer a morte, a própria morte. Em que sentido? No sentido de que, apesar de nós termos pessoas que vão para a glória, que perecem, que falecem, todavia a igreja é renovada e outros chegam para assumir os lugares, de maneira que ela não se extermina. Uma demonstração clara e recente do que a igreja é diante dos governos totalitários que tentam esmagar a igreja. Por quantos anos nós temos crentes da Europa Oriental que foram praticamente proibidos de viver o Evangelho, e no entanto o Evangelho não morreu ali, a Escritura não morreu ali. O diabo não conseguiu destruir a igreja. Por mais que ele tentasse. Mas o que é encantador desse texto é que qualquer pessoa que pregar o Evangelho e o Espírito Santo tocar a pessoa que ouviu o Evangelho e essa pessoa se arrepender, na verdade está acontecendo o que o apóstolo Paulo diz, que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem entende, quem olha essa linguagem que Paulo usou, entende que Deus chutou a porta do inferno e foi buscar você. Essa é a ideia do texto. E levou para o reino do seu Filho. Quer dizer, Satanás, o que o senhor está fazendo aqui? Não é? Perguntando para Deus. Eu vim buscar mais um. E Satanás diz, mas... E não pode fazer nada. Porque o Senhor entra lá e tira uma pessoa do jugo infernal. Sem perguntar. Então a igreja acaba, Pedro acaba entendendo aqui que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, no sentido de que ela permanece, de que ela é vencedora. E mais, não só Pedro foi abençoado com a revelação, Pedro foi juntado ao grupo de pessoas que seria o alicerce da igreja, nós vamos ver isso daqui a pouco, e a igreja vai permanecer no tempo. Aí ele diz assim, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. A igreja de Jesus, não apenas a igreja instituída, mas a igreja do Senhor Jesus tem o poder de tirar pessoas e de chamar pessoas. É muito interessante, então, a gente pensar em algumas coisas que esse texto nos diz. A primeira delas, e eu chamaria isso de padrão da igreja do Senhor. Como é que é a igreja do Senhor baseada nesse texto? A igreja do Senhor é, em primeiro lugar, aquela que confessa que Jesus é o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Ela não tem outra finalidade a não ser confessar Jesus Cristo como o Messias, aquele que veio e aquele que voltará, aquele que morreu na cruz e aquele que ressuscitou, aquele que cumpriu a justiça de Deus em favor dos pecadores, e não existe outra pessoa a quem nós devemos adorar. É claro que institucionalmente a gente promove cultos fazendo isso. Quantos cânticos nós cantamos hoje que são relacionados justamente a esse Cristo que nós estamos vendo aqui? Mas e no coração de cada um? A grande questão aqui é quantos de nós confessamos abertamente que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e acreditamos nisso e entregamos a nossa vida para a morte, se for necessário, por conta dessa verdade. A igreja de Jesus Cristo, que está espalhada pela face da terra, em muitas denominações, em até lugares que a gente não imagina ver crentes, o Espírito Santo é que sabe quem são essas pessoas, porque Ele as convence, Ele as leva à conversão, Ele as leva ao arrependimento. A igreja é de gente que no dia a dia, no cotidiano da sua existência, diz: para mim, Jesus Cristo, e eu creio nisso, eu estou disposto a morrer por isso, Jesus Cristo é o Cristo, o Messias de Deus, o Filho de Deus, do Deus vivo. Eu creio que Jesus Cristo é tão Deus quanto o Pai dele. Eu creio que Jesus Cristo é o Salvador, a sua obra é suficiente. Eu entreguei a minha vida para Ele. O apóstolo Paulo disse: eu estou crucificado com Ele. Você está entendendo o nível de comprometimento? Não é só acreditar com a cabeça, é viver com o coração isso aí. A segunda coisa que eu vejo aqui é que o padrão da igreja do Senhor é o padrão de uma igreja que vive alimentada pela revelação do Senhor. Eu não estou falando revelação como a gente vê hoje. Deus está me revelando aqui agora que tem uma pessoa com dor nas costas. E essa pessoa precisa endireitar suas costas. Deus me revelou isso. Eu tinha um amigo herege, um colega de trabalho absolutamente herege, que dizia assim: eu vou fazer algumas profecias de início de ano. Neste ano, um avião vai cair. A gente não precisa de profecia disso. A gente precisa de revelação que já está fechada. Porque não há nada de novo abaixo do céu. Quando Deus encerrou a inspiração das Escrituras, Ele diz: basta, o que é necessário conhecer está aqui. E eu vou deixar no coração deles o meu Espírito. A gente não leu hoje que nós fomos selados pelo Espírito? O Espírito é nosso professor. Nós precisamos dos teólogos? Precisamos. Mas lá pela segunda prioridade, porque a primeira prioridade é o Espírito do Senhor. Uma bandeira da reforma protestante é que cada crente tem que interpretar a Escritura por si mesmo. Nós precisamos olhar a revelação com toda a nossa responsabilidade, com toda a seriedade, com todo o quebrantamento de alma. A gente se aproxima deste livro e, queridos irmãos, a gente precisa dizer: Senhor, abre os meus olhos
porque a tua lei é límpida, é pura. Os teus princípios são magníficos. E a gente precisa disso. Então, quando pensamos nas ferramentas que o Senhor proporciona à igreja dele, as ferramentas são o seguinte: o Senhor Jesus está no céu, à direita de Deus na majestade, mas o Espírito Santo frequenta tanto o trono de Deus quanto habita no nosso coração. E a palavra de Deus está posta diante de nós. Não tem desculpa. A gente precisa confessar Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo, de todo o coração, entregar a vida por isso, mas a gente precisa ser alimentado por coisas que a gente naturalmente não sabe. Estou lembrando da passagem de Jeremias. Clama a mim e te responderei e te anunciarei coisas grandes e firmes que você assistiu no domingo passado? Não, coisas grandes e firmes que não sabes. Tem coisa que Deus quer contar para a gente e a gente ainda não sabe? Tem. E quando isso termina? Tem um ponto que isso termina? Não, isso não termina. Até no último suspiro da gente, a gente é capaz de aprender alguma coisa do que Deus quer dizer. Então é necessário que a gente pense, meus irmãos, que a gente tem um expediente aqui. Se a gente tem uma confissão, uma crença, a gente tem o expediente de conhecer mais e mais este Jesus Cristo por meio da revelação que nos foi oferecida. Entendem, os irmãos? Nós temos obrigação de crescer no conhecimento das Escrituras. A gente não pode envelhecer na igreja e continuar meninos na fé. A terceira coisa que eu queria falar é que o Senhor Jesus Cristo falou de Pedro, e Pedro, para a Igreja Católica Apostólica Romana, é a pedra, por causa do jogo de palavras. Ainda hoje, até o diácono Vinícius citou na sua oração que Jesus Cristo é a pedra angular. E o texto de Pedro diz que ela é a pedra de esquina. É a pedra sobre a qual todo edifício é construído. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que tanto Pedro quanto Paulo, quando pensaram em como a igreja é construída, ele disse, especialmente Paulo, disse lá em Efésios mesmo, ele disse lá em Efésios que existe uma pedra, só um minuto, aqui. Ele diz assim: já não sois estrangeiros, capítulo 2, versos 19 em diante, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Interessante isso, né? Sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Cristo tem um papel, o papel de sustentar tudo. Mas os apóstolos e os profetas, segundo Paulo, são aqueles que nos ajudam a compreender o escopo da revelação. E são eles que, por meio das coisas que Deus revelou a eles, que nos auxiliam a desenvolver uma teologia. Eu fico pensando, por que é que Jesus Cristo instalou 12 tronos para os apóstolos? Lá na frente, em Apocalipse. Tem 12 lugares lá. Porque eles constituem, de certa maneira,
a base da igreja. Nenhum deles é Deus. Todos eles são seres humanos. Entretanto, quando Jesus fala a Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, é claro que ele nomeou Pedro, mas mais tarde, quando ele deu autoridade a todos os seus discípulos, todos eles ficaram responsabilizados por estruturar a igreja do Senhor. Tanto é que quando nós pregamos sobre as palavras de Jesus, e sobre as palavras de Paulo, e sobre as palavras de Lucas, e sobre as palavras de Mateus, e Tiago e Judas, nós estamos pregando sobre aqueles que constituíram a doutrina que nós seguimos. E aí eu fico pensando no fato de que esta igreja precisa reconhecer a autoridade daqueles que são chamados para ministrar a eles a palavra. Em cada geração Deus levanta pessoas. Quem aqui já ouviu falar de John Piper? Alguns já ouviram? Quem já ouviu falar aqui de Calvino? Alguém já ouviu? Quem já ouviu aqui falar de Spurgeon? Quem aqui já ouviu falar de Moody? Quem aqui já ouviu falar de mais recente Billy Graham? Quem? O que faz um pregador exceder a porta da sua congregação? É carisma pessoal dele? Não, é propósito de Deus. O que faz, por exemplo, um homem chamado Ronaldo Lidório, ministro nosso, missionário nosso, ser tocado tão profundamente que vai para uma região da África onde ninguém conhece o Evangelho, e ele permanece ali por uma temporada, não sei quanto tempo ele fica, mas ele é levado a traduzir a Escritura para aquele dialeto. O que faz isso? Quem faz isso? São as pessoas. O que a gente ganha sendo um pregador do Evangelho? Na verdade, nós precisamos compreender que todos nós aqui, falando ou não falando deste púlpito, nós somos a igreja do Senhor e nós temos uma missão pessoal nessa igreja. Não apenas no grupo aqui, mas fora do grupo. E eu quero terminar, eu não sei se os irmãos estão me acompanhando, espero que sim. É que ele disse assim: eu dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E eu fico pensando no fato, queridos irmãos, de que quando nós ordenamos presbíteros para a igreja local, esses homens têm a responsabilidade de ligar e desligar. Ligar, eles examinam uma pessoa e a acolhem para a profissão de fé. Desligar, eles processam uma pessoa por pecados confessados, admitidos, ou por acusações comprovadas, e eles eliminam a pessoa do rol de membros da igreja. E esta pessoa deixa de participar da ceia do Senhor. Você fala, mas isso não significa nada. É só uma organização que não me aceita mais. Nós temos que pensar direitinho nisso. O que significa a gente ser um desigrejado? O que significa nós andarmos fora da comunhão dos irmãos? Fora de repartir os dons espirituais que o Espírito Santo nos concedeu. O que significa isso?
Significa que nós caímos da graça? Não necessariamente. Deus é que sabe se a gente está salvo ou não. Mas eu fico pensando no fato, meus irmãos, que se a gente fecha a boca para uma pessoa que pode ser crente em Jesus Cristo e a gente nega isso para ela, nós estamos incorrendo num pecado muito grave, porque nós estamos pecando por omissão. A ordem que nós recebemos é que esta igreja não para de falar do seu Jesus. Não para de ensinar o seu Jesus. Vive para Jesus. Os crentes se ajudam a não cair, a não sofrer com as tentações. Os crentes se ajudam no sentido de que a fé seja mantida, o aprendizado seja constante. É uma guerra contra tudo. Mas quando nós vemos uma pessoa não agindo honestamente com o Evangelho, nós temos que dizer para ela que ela se arrependa, ou então que ela seja posta fora. Um exemplo disso é o próprio Mateus, em que Jesus Cristo diz assim: se teu irmão pecar contra ti, capítulo 18, versos 15 em diante, ele diz: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Eu estou trazendo testemunhas porque eu vim me desculpar com você, eu vim pedir o seu perdão, ou você me ofendeu, eu quero o seu perdão, eu quero que você me peça perdão. Se não dá certo, diz o texto, e se ele não os atender, diz-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Não quis ouvir a mim, não quis ouvir as testemunhas, não quis ouvir a igreja, fora. Mas a gente tem tanto medo de fazer isso, né? Só que a gente deveria fazer isso. Você não quer seguir o Evangelho? Vai embora. Mas antes pense na misericórdia de Deus, então fique. Se arrependa dos seus pecados, mude a sua vida. Aqui todo mundo é doente, todo mundo tem consciência da sua doença. Eu gosto de brincar que a igreja é uma santa casa santa. Por que é uma santa casa? Porque só entra gente que tem consciência que é doente, pecadora, precisa da redenção, precisa de perdão. E por que é uma santa casa santa? Porque é uma casa dedicada a Deus. É uma igreja santificada, é uma igreja separada do mundo, é uma igreja que precisa se ajudar mutuamente a permanecer. Então, veja só, quando é que a nossa igreja vai estar bem saudável? Quando a maioria esmagadora da igreja confessa individualmente que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando a igreja caminha pela palavra do Senhor, pela revelação do Senhor, que provém do seu próprio Espírito. Quando a igreja que está edificada em Cristo permanece no decorrer do tempo e vence as batalhas espirituais contra o império da maldade. E por último, quando a igreja prossegue a obra de Cristo com autoridade para ligar e desligar pessoas. Nós temos que nos ajustar. A nossa instituição, que tem 35 anos, precisa se ajustar continuamente a este padrão. Irmãos, que Deus nos abençoe. E você faça a sua reflexão. Onde é que você está nesse processo? Viu? O quanto você tem
crido, confessado, cooperado com os irmãos, no sentido de que este grupo permaneça por todo o tempo até que Jesus Cristo volte.